Você se sente mais você sente mais a influência na tua, assim, no teu temperamento, na tua da Calábria, você é meio calabresa ou você puxou mais sua mãe lá do norte? Não, eu sou bem meio mussarela, meio calabresa, assim. Então, tem o homem de raiva, de angústia, que fala com as mãos, mas também tem uma tranquilidade aqui, tem uma fineza, entre aspas, do norte. Tá? Uso conforme o momento aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer momento que você estiver acompanhando o canal do Jota. Nós estamos começando aqui mais uma edição do Happy Hour do Jota e o nosso convidado dessa semana é o Gianfranco Tinelli, diretor jurídico da Iara. Para conversar com o Gianfranco, nós vamos contar com a participação da Laura Diniz, sócia-diretora do Jota, ela que sempre comanda esse Happy Hour que já virou uma marca dos nosso público, do nosso time do Jota. E hoje a gente vai estar invertendo um pouco os papéis, né, Laura? Mas a ideia é fazer uma conversa bastante franca e informal com o Gianfranco, tratando de temas sobre os quais ele não fala na sua rotina séria aí de trabalho profissional, na sua trajetória de liderança do setor. Então, primeiro, um abraço para você, Gianfranco. Obrigado por ter atendido o nosso convite, participar desse bate-papo aqui no Happy Hour do Jota. Eu queria começar com uma pergunta que me aguçou a curiosidade. Eu soube que você pratica esporte, você é quase um maratonista aí. Como é que ficou para correr nesse período de pandemia? Como é que você está organizando a sua vida? Fora a sua corrida de uma live e um call para outro, como é que você está conseguindo se organizar para correr nesse período de restrição de circulação e tal? E qual que é a sua meta aí de... Como é que estão os seus tempos na pandemia? Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, Ambélio, Laura. Muito bacana esse trabalho do Jota. É uma honra aqui poder prestigiar aqui esse happy hour gostoso. Bom, você pegou aqui o tema da corrida. A corrida surgiu para mim quase que por acaso, né? Eu não sou grande esportista, não, mas eu sempre gostei de pedalar e era como eu mantinha aqui minha rotina, minha atividade. Depois que eu me juntei na Yara, em 2012, e aí tenho filhas gêmeas que vieram um ano antes, né? Mudei de casa e tal, eu não estava fazendo mais esporte nenhum. E pela Yara, cobrindo Latin America naquela época, era toda hora avião. A única coisa que eu consegui levar no avião era o par de tênis. Então, eu ia para algum lugar e dava uma corrida aqui, uma corrida ali, e eu acabei gostando dessa história. Nesse final de ano de 2012, eu fiz aquele check-up anual, né, e um monte de indicador, estava tudo errado ali, né, estava mais cheinho, e aí eu falei, poxa, acho que eu vou levar esse negócio da corrida a sério aqui. Entrei numa assessoria de corrida, tal, comecei a ter uma disciplina. E aí me veio uma coisa louca assim na cabeça, né? Eu nunca tinha pensado em fazer uma maratona. Eu vou colocar uma meta aqui, vou fazer uma maratona. E, e aí fui lá e me preparei, tá, um ano e fiz a maratona quando eu fiz os 40 anos. E desde então, minha meta é fazer uma maratona por ano. Então eu sigo, né, aqui na pandemia, no começo, né, aquela preocupação, mas vai sair na rua, não vai? Mas você saía na rua, não tinha ninguém. Eu saía na rua para correr, era um prazer, não tinha ninguém. Claro, ia lá com a máscara, bandana, etc., com toda a proteção, mas era até mais gostoso. Agora as ruas já voltaram, né, a ter movimento, etc. Então eu sigo aqui na minha rotina de treino e claro, não teve nenhuma prova oficial esse ano, foi uma loucura, né? Todos cancelados, eu tinha viagem marcada, passagem, ingresso comprado, tudo, inscrição feita, não teve nada. Você Aí está ficava fazendo tudo uma para... corrida contra o seu tempo mesmo, é isso? Aí ficou tudo para 2021. Aí eu falei, poxa, mas na data que eu ia fazer a maratona, eu vou correr os 42. Aí fiquei tentando achar malucos que topassem ali, me ajudar nessa infraestrutura, e aí acabei conseguindo uma meia dúzia de amigos. A gente foi para Bertioga e saí, né, de Bertioga e fui até o fim da Boracéia, quase ali na Jureia, deu os 42 pela praia. Aí
Um ia de bicicleta, dava uma água, o outro lá ia correndo ao lado, corria um pedaço, depois ia para a bicicleta. Aí minha esposa vinha de carro, trazia um Gatorade e tal. E aí no final estava todo mundo lá na chegada, minhas filhas, foi super bacana. Aí deu os 42. Que legal. Foi divertido, foi bom. E mantém a cabeça, quando você está correndo, mantém a cabeça longe dos problemas. Era disso mesmo que eu queria falar. Você sente, assim, diferença mesmo no trabalho, no rendimento, na produtividade, com essa coisa de fazer exercício? Porque, enfim, eu ouço um monte de gente falar isso, certamente tem estudo científico e tal, mas para mim isso é uma lenda. Eu nunca consegui chegar no estágio em que o exercício me motiva. Eu sempre fico cansada, assim. Como é que é para você? Vou contar a verdade aqui para o seu público, só para as pessoas que acompanham o Jota. A gente não conta para ninguém. Não gosto de acordar cedo. Acordar às 5 da manhã, pôr um shorts e camiseta, tanto sol, tanto frio, tanto chuva, é difícil. A cama te puxa, né? Tem um imã ali, ela fala assim, não vai, não fica. Tem que ter muita força de vontade, muito esforço, pensar ali na meta, no benefício de, putz, eu preciso disso. Aí você sai, o começo é difícil, a recompensa vem depois. A hora que você acaba, fez todo aquele esforço e você chega e fala, putz, que delícia. Aí vem a endorfina, e vem mesmo, é físico e é químico, né? Dá uma sensação de relaxamento, de missão cumprida, e eu toco o meu dia. Então, ela me energiza, assim, e me ajuda, mas é muito difícil sair da cama às 5 da manhã. Fábio, você já fez exercício, assim, para valer, que nem o Jean, alguma vez na vida? Não, caminhar e correr parece nada tão ambicioso a ponto de pensar em 40 quilômetros, 4, 5 quilômetros para mim já estão ali, meio que tá pensando na hora de parar. Não, brincadeira. Dá para ir até uns 10, 12, mas fora isso, 40 me assusta um pouco ainda. Mas a questão da manhã, assim, é muito importante, porque eu acho que quanto mais cedo você acorda, mais disposição para fazer algum tipo de esforço ali. O dia para mim começa assim, até a adrenalina vai diminuindo depois do final do dia. Mas eu queria falar com o Gianfranco sobre esses desafios, né, desse período da pandemia, né? Você mencionou primeiro que tinha uma certa hesitação sua em sair de fato na rua, olhar que tinha, enfim, pessoas vazias, tinha que adotar medidas de proteção ali, que naturalmente a gente não adota para praticar esportes e tal. Além da questão da atividade física que você conseguiu manter aí, fazendo a sua própria maratona, aí, criando, né, sendo criativo ali para atingir as suas metas, o que mudou na sua rotina, além das milhares de calls e da rotina do home office? O que mudou na tua vida? Alguma coisa que você não fazia e você aprendeu a fazer na pandemia? Por exemplo, trabalhos domésticos que você não lidava com eles, você passou a fazer algum, e algum deles você gostou, cozinhar, por exemplo, ou alguma coisa que você enxerga como mudança definitiva na tua vida que você vai continuar fazendo e que você não fazia antes da pandemia? Zambelli, acho que essa é a inveja branca que eu tenho quando eu ouço essas lives, as pessoas falam, eu aprendi a tocar violão, eu aprendi a cozinhar não sei o quê, eu não aprendi nada disso, eu não tenho tempo. Claro, né, abençoado que o negócio continua rodando, né, o agronegócio não parou e o trabalho tem de monte. Então, assim, eu consigo acordar, tenho a rotina de fazer o meu exercício, estar chegando em casa quando o pessoal está acordando, as meninas estão acordando, tal, então te desce ali junto com o cachorro, passeia, etc. E já vai o dia, e aí é uma loucura. E é isso que você falou, é um monte de call, um monte de live, um monte de reunião. As reuniões ficaram mais uma ligadas na outra, e aí vai acabar lá 7, 8, de vez em quando, 8:30 da noite, você está exausto, né? Você começou 8 da manhã, você está 12 horas ali em frente ao vídeo, então eu não tive esse tempo para descobrir meus outros talentos. As coisas boas são, a gente tenta reservar um horário para almoçar todos juntos em família, isso está muito legal. Eu sempre faço também a minha parte na rotina doméstica, né? Lavar a louça, arrumar a casa, descer o cachorro, cuidar das crianças. Então, eu acho que faz parte da divisão do trabalho, né? O homem tem que participar tal qual a mulher.
mas eu não consegui desenvolver nenhum super talento aí, talentos da pandemia. Morro de inveja, adoraria aprender a tocar um instrumento, cozinhar. Bom, a pandemia não vai embora tão cedo, né? Ainda há tempo. Há tempo. Ô, Jean, e em relação às crianças, como é que você e a sua mulher se organizaram ali naquele pico de pandemia em que não dava para contar com ajuda, né? Não dava para ter, eventualmente, uma babá vindo trabalhar com vocês, os avós também viraram recursos ali inatingíveis, né, para preservá-los em determinado momento. Eu digo isso porque aqui no Jota foi super engraçado, né? As mães e os pais, eles basicamente se dividiram e trabalhavam um período o pai ou a mãe, no outro período a pessoa que não tinha trabalhado ainda. Então, foi uma luta. Como é que vocês fizeram? Legal que você perguntou isso. A gente tem já tem uma organização familiar bem bem nós mesmos, assim. Então, a gente não tem babá, empregada, nada disso, né? Só uma faxineira que vem fazer um trabalho pesado, que acabou não vindo ali naquele começo da pandemia mesmo. E assim, a minha esposa trabalha em casa, fica muito mais fácil, porque eu consigo me dedicar para os temas aqui do trabalho da empresa, e a gente, por exemplo, a parte de lição, parte de acompanhar as lives das crianças, ajudar com as lições, sempre que podia, sempre que eu tinha um tempinho, ia lá dar uma ajudada. Além disso, fazia o help desk. Então, elas elas usam a mesma ferramenta que eu uso no escritório, Teams, né? Ai, papai, não consegui subir aqui o arquivo. Ai, papai, esse link não está funcionando. Então, além de ajudar um pouco as tarefas, eu ainda faço, né, o help desk das crianças. Então, Alô, papai. pelo menos você falou que você não desenvolveu nenhum talento novo, mas aí pode assumir a TI daqui a pouco aí, porque todos nós viramos meio que operadores, né, de dispositivos e conexão, e agora essa linguagem do Zoom aí, ela virou quase que assunto de boteco, né? Você tem que se virar para colocar o fundo de tela, para melhorar, enfim. De alguma maneira, todos nós viraremos mediadores de lives em algum momento ou viramos, né? Mediadores de lives e calls durante a pandemia, né? Na verdade, entrou para a rotina, né? Não tem, são coisas que talvez fiquem um pouco para o pós-pandemia. Sem dúvida. Tem as lives do Jurídico Sem Gravata, a gente acaba tocando e fazendo, trabalhando nisso também. Então, já uma das profissões é youtuber. Exatamente. Todo mundo vai ser um pouco de youtuber depois dessa pandemia. Aliás, Zamba, antes de você fazer a próxima pergunta, deixa eu só dividir com a turma aqui um negócio que a gente estava falando antes de começar a gravar. A ideia desse podcast já era de ter esse programa, né, para falar com executivos jurídicos e de Helgov e tal, era uma ideia que a gente já nutria aqui no Jota, mas ela ganhou corpo mesmo, e ela foi batizada depois de um webinar que a gente fez com o Jean e colegas dele, do Jurídico Sem Gravata, que é esse grupo aí que trabalha pela modernização dos departamentos jurídicos, e foi tão divertido, foi tão gostoso gravar aquilo, que, enfim, o nome Happy Hour veio daquele evento. Então, legal, bacana. Desculpa, Zamba. Eu ia perguntar para o Gianfranco porque, assim, o Gianfranco Tinelli, né? Então, assim, o Zambelli tem como é que é a tua árvore genealógica? De que região da Itália vem a tua família? Como é que você gosta de massa ou não gosta de massa? Essa pergunta de italiano, né? Básico, né? Gosto, sou italiano mesmo, né? Então, a minha mãe, ela é italiana, ela veio já adulta pro Brasil, ela é de Bergamo, para quem não conhece, fica ali uns 40 quilômetros para cima de Milão, ali, né? Quase ali nos pré-Alpes. E já a família do meu pai... que mais sentiu ali o início, ali, os picos da Covid, Isso, né? Foi Bergamo ali, tem muita história, né? Ali foi muito difícil, ali morreram muitas pessoas, mas assim, as familiares que a gente ainda tem contato, graças a Deus, são todos bem. E já a família do meu pai não, a família do meu pai veio na imigração mesmo, em ondas anteriores. Então meu avô, pai dele, veio criança, veio para o Rio de Janeiro
e o Tinelli é da Calábria, de Cosenza, ali, lá no sul, no pezinho da bota. Então, eles jamais poderiam ter se encontrado na Itália, porque tem aquela rixa, né, norte e sul. Vieram se conhecer aqui no Brasil, se conheceram em São Paulo, e aqui ficaram. E aí, eu sou palmeirense, estudei no Dante Alighieri do pré-primário até, na época chamava-se de terceiro colegial, depois eu morei na Itália um tempo, tal. Então eu sou bem oriundo mesmo. Aproveitando então que a gente está falando de todo o clichê italiano, quão vaidoso você é? Que pergunta difícil. Tem a ver com o italiano, Laura? O que tem a ver com o italiano? Porque o italiano gente, o homem italiano é super vaidoso. É verdade. Tô brincando, Não, é verdade. Tá bom. Você estava sendo irônico, eu não percebi. Ué. Não, eu acho que eu não sou tão vaidoso assim, não. Tenho alguma vaidade, mas não sou tão vaidoso, não. Lá, de fato, todos eles, né, com marcas, todos elegantérrimos, tal. A turma lá capricha. Você se sente mais você sente mais a influência no teu temperamento, da Calábria, você é meio calabresa, ou você puxou mais sua mãe lá do norte? Não, eu sou meio mussarela, meio calabresa. Assim. Então, tem o homem de raiva, de angústia, que fala com as mãos. Mas também tem uma tranquilidade aqui, tem uma fineza, entre aspas, do norte da Itália. Então, uso conforme o momento aqui. Tem um verniz, né? Tem um verniz. E você, obviamente, aqui torce pela palestra. Pela palestra. Mas você não é muito do futebol, né? Pelo que eu estou vendo, né? Você torce, você tem o time ali meio pro forma. Sim, exatamente. Né? Eu gosto, a criança que gosta da bola, a criança que gosta de ganhar o carrinho. Era a criança que gostava de ganhar o carrinho. Então você já é mais do norte mesmo. Você já está próximo da Ferrari, é isso? É isso aí. Então, sempre gostei de carrinho, sempre fui metido com isso, com automobilismo, com andar de moto, viajar de moto. Então, gosto do mundo mas você automotivo. Pilota ou você só gosta você gosta do automobilismo, assim, de acompanhar, você pilota, você já chegou a disputar alguma prova, uma competição mesmo de automobilismo? Só rally de regularidades, então nada profissionalmente, mas fiz curso de pilotagem de moto, então tive um monte de carro antigo, tive 17 anos carro antigo, tive um monte de jabiraca dessas que dão problema, viajei com a família fora dentro desses carros antigos, é muito, muito bacana, muito curioso, todo mundo onde você para te pergunta, tem uma história com o carro, o avô teve, o pai teve, o tio teve. Então, foi uma experiência fantástica. Assim. Hoje não tenho mais tempo tanto de curtir, mas foi um momento muito gostoso aí na minha vida. E de moto você também pratica? Você fez algum enduro, alguma coisa nessa linha, algum rally, alguma coisa assim? Não. De moto, eu tenho minha habilitação de moto é mais recente. Ela é de 2008, eu comprei moto, comecei a andar mais mesmo. Depois que minhas filhas nasceram, todo mundo fala, não, depois que os filhos nascem, a pessoa vende a moto. Né? Eu fui ao contrário. Depois que minhas filhas nasceram, eu comprei a moto. Falei, agora eu tenho juízo para andar de moto. Antes eu não tinha. Então agora eu tenho responsabilidade, vou andar com muito cuidado e faço viagens. Você anda em São Paulo? Anda em São Paulo, na cidade? Assim? Ando em São Paulo, algumas vezes não vou todo dia, quando a gente ia para o escritório, né, naquela outra vida. Não ia todo dia, não, mas umas 2 vezes por semana, sexta que tem bastante trânsito, dia do rodízio, sempre ia de moto. Mas o mais gostoso mesmo da moto é viajar. Então, esse ano, foi ainda antes da pandemia, em fevereiro, a gente fez um tour pela Argentina, Patagônia, fui até Ushuaia, voltei para o Calafate. Então, uma coisa que é bacana de fazer, assim, de meio explorador, né, meio de conhecer coisas diferentes, culturas diferentes, e a moto te dá essa sensação de prazer maior, de você estar mais em contato com a natureza, é bacana. Gente, um aventureiro, não imaginava. Você com essa cara de moço comportado, um desbravador. Como é que é isso como gestor, Jean? Você é igualmente explorador, desbravador, ousado?
Ou é um cara mais conservador? Não, eu, assim, se fizer uma ligação dos dois mundos, eu tento passar um pouco isso para o time também, de, assim, em primeiro lugar, cuida da tua saúde, né? Então, seja lá como for, se for um esporte, for uma música, uma coisa alternativa, né? Faça uma caminhada, mas assim, pensa que faz uma pirâmide de prioridades, coloca lá a saúde em primeiro lugar, né? Porque sem a saúde você não vai cuidar de você, não vai cuidar da sua família, não vai conseguir fazer o trabalho, porque a bateria uma hora arria, né? Se você for 100% no trabalho, uma hora você vai acabar fazendo água. E aí eu ponho muito isso para o time, então cuida bem da tua saúde, põe isso no plano, põe como meta, faz acontecer. Aí eu uso o meu exemplo da maratona, assim, porque é horrível acordar às 5 horas da manhã no inverno. Mas se eu tenho que fazer uma maratona é uma distância que me incomoda, você não acorda e faz uma maratona. Tipo, eu consigo hoje acordar e falar, vou correr 10. Beleza, vou correr 10. Posso sofrer mais, menos, mas vou correr 10. Uma maratona não, ela envolve pelo menos 3 meses de preparação para você se dedicar e fazer. Então, eu falo a mesma coisa para o pessoal. Põe uma meta e vai. Cuida disso. E a coisa da aventura, do explorar o novo e fazer coisas diferentes, é isso, né? Então, puxa, você tem um sonho, uma vontade, põe na pedra, escreve o que você quer e planeja para fazer. E a mesma coisa assim no trabalho. Então, eu gostaria de ter que todas as coisas, os nossos fluxos aqui fossem automatizados. Putz, legal. Talvez a gente não consiga fazer overnight, mas vamos colocar isso num projeto, vamos ir atrás, vamos ver o que precisa fazer, quem que a gente precisa envolver, qual que é o custo disso, e vamos fazer. Então, eu procuro incentivar a turma a fazer, assim, eu dou bastante delegação, cobro o resultado, mas eu dou muita autonomia para o time perseguir as coisas importantes. Eu queria falar um pouco sobre como é que você entrou no direito, né? Como é que foi a sua escolha acadêmica e depois como é que você desenvolveu assim como é que você trilhou o seu caminho para chegar onde você está hoje? Quando é que teve o primeiro insight, assim, eu quero fazer direito? Tem algum momento que você se lembra, algum estalo na tua vida que você se recorde? Tem, muito nítido, assim, como eu sempre fui o rapaz que gostava do carro e da moto, eu queria fazer engenharia. E eu fiz o colegial no Dante Alighieri em exatas, né? Na época eu podia escolher, e aí eu ia fazer engenharia de qualquer jeito. Quem se lembra, né, o final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, a economia do país estava em frangalhos, né? Era um plano econômico atrás do outro, um monte de crise. Teve o plano Collor, minha mãe tinha uma confecção, ela é designer, né, desenhava, etc. E o sócio dela, meu tio, tocava a parte industrial, quase quebraram. Foi super difícil ali. Eu tinha um tio engenheiro que muito me influenciou, sempre me ajudou nas lições de casa, tal. Tio muito querido, que era engenheiro e também vinha passando por dificuldade. E aí eu meio que me desiludi com toda essa dificuldade do mundo industrial, falta de empregos, etc. Falei, putz, de repente não é isso. E alguma coisa que me incomodava, um lance de senso de justiça. Meu pai, ele é formado em direito, mas ele não advoga, ele trabalhou muitos anos na polícia científica, depois enveredou para o lado da perícia grafotécnica, então nunca pude colar na prova porque ele e falsificar a caderneta porque ele ia pegar a assinatura falsificada como perito grafotécnico. Então ele enveredou para esse lado, profissional liberal, eu falei, putz, eu acho que aqui tem um negócio legal. E aí, eu estava me preparando para um vestibular de exatas, e aí mudei no finzinho do último ano para vou prestar direito. E entrei na PUC, entrei no Mackenzie, bati na trave na USP, quase entrei lá, daí falei, na época aí comecei a ajudar meu pai no escritório dele, de perícias, para fazer um dinheirinho, para começar a ajudar a pagar a faculdade.
E aí eu falei com ele, pai, olha, eu passei na PUC, que tal de eu começar a fazer? Eu vou assistir umas aulas com os amigos na USP à noite para ver se é legal o que eles estão fazendo. E aí, se lá for mais legal, eu continuo trabalhando aqui contigo, pago meu cursinho e aí presto o USP no ano seguinte. Ele topou, falou, legal, vamos fazer isso. Sempre, meu pai é super rígido, né, firmão, assim. Até assisti a live do Elias, eu vi o exemplo lá do pai firmão, o pai também era desses linhadoras, bem linhadora. E aí comecei a fazer PUC, adorei o estilo da PUC, tinha aquelas aulas de seminário, então tinha aula expositiva e as aulas de debate, eram classes menores, né? Na USP eu lembro do professor entrar e ter um púlpito, assim, ele ficava mais alto, 100 e tantas pessoas na sala, falava no microfone e embora, não dava nem boa noite para os alunos. Então eu falei, poxa, acho que eu me identifiquei mais, não sei se hoje é ainda assim, etc. Não, pode ter sido só uma impressão de um adolescente aqui, não me julguem, tá? Não tô defendendo bandeira A, bandeira B. Para mim, fez mais sentido continuar na PUC e lá fiquei, fiz os 5 anos de Direito, estagiei desde cedo, desde o segundo ano, primeiro ano eu trabalhei com meu pai, trabalhei no departamento jurídico da Telesp, ainda quando existia, né? Telesp. Na época de estágio, aí vi um pouquinho, mais ou menos, como é que era uma empresa pública por dentro, né? Aquela coisa bem estatalzona, assim. E com mais ou menos 1 ano e meio de formado, eu me apliquei e passei num processo seletivo na Petróleo Ipiranga. Isso foi no comecinho de 98. E aí entrei no mundo corporativo. Daí eu falei, putz, é aqui. O que te chamou a atenção no processo seletivo? Por que você enveredou? Eu tinha trabalhado muito tempo, toda a época de estágio, né, e esse ano e meio consecutivo à faculdade, em escritório de advocacia. Aí eu falei, putz, eu quero ver uma coisa diferente, né, legal, pô, uma coisa, né, Petróleo Ipiranga, tal, bacana, SA de capital aberto, os postos de gasolina, tal, tinha refinaria, transporte, um monte de coisa. Eu vou. Eu adorei, porque tinha contato com a área de marketing, com a área de engenharia, os caras montavam os postos e logo depois veio aquela lei que autorizava os postos a virar bandeira e ter bandeira branca e aquela briga. Eu adorava, né? Estar junto ali com o time de negócio. Aquilo me fascinou. Eu não escolhi, não, essa carreira que me escolheu. A hora que eu pisei ali, putz, amei. E aí, dali não parei mais. Fui para PepsiCo, fui para Siemens, passei 11 anos na Siemens, trabalhei em diversas áreas, healthcare, telecom, energia, indústria, morei fora, fui para a Suíça pela Siemens, voltei. Então foi uma experiência maravilhosa. Quando você trabalhou lá, o Reinaldo Gotto era diretor de compliance? Nada, o Reinaldo Gotto era a pessoa da área de marketing da healthcare, parceiraço. A gente trabalhava junto em vários. Então, hein? Aí depois, quando eu saí de lá, ainda o Giovannini ainda era o compliance officer, e depois o Gotto assumiu. Então o Gotto nem sonhava ainda em ser compliance officer. Depois virou a sumidade, né? Hoje ele é o papa, né, do tema. Pois é, e engenheiro, né? Engenheiro. Aliás, tanto ele quanto o Giovannini, super interessante, porque o Giovannini era engenheiro de qualidade, tinha me ajudado até a desenvolver pesquisa de satisfação para cliente interno dentro do departamento jurídico, sabe, aquela olhar da qualidade. Então eu ia pedir ajuda para ele de como melhorar a qualidade do meu serviço jurídico para o meu cliente interno. Ele me ajudou com essas ferramentas e tal. E quando ele assumiu o compliance, ele acho que pegou esse know-how do compliance da Siemens lá de fora, mas ele agregou com o know-how dele de processos e qualidade, e aquela coisa bem engenheirada mesmo, e deu super certo, porque ficou um programa bem robusto.
Eu sou fã dos engenheiros. A gente tem nosso CEO aqui é engenheiro e, cara, eles têm um pensamento analítico, né? Assim, muito estruturado. É um negócio, é muito bacana ter no time, trabalhar em conjunto de alguma forma. No nosso caso aqui, nosso gestor, mas enfim, em volta de engenheiro. Eu acho fantástico. Eu também gosto. Depois a gente de humanas, né? Assim, traz um... Eu trabalhei 11 anos com os engenheiros elétricos da Siemens e agora estou já quase 9, vou fazer 9 agora em janeiro, com os engenheiros agrônomos da IAR, engenheiros químicos. Então, estou sempre cercado de engenheiros. E no seu caso, você ainda fez colegial de exatas, né? Então, você tem provavelmente a cabeça ali, tem uma afinidade. Exato. Vou te perguntar uma coisa, Gianfranco. Nós falamos no começo ali sobre essa coisa de youtuber e tal, brincando, mas não só no direito, como em diversas carreiras, os profissionais que são referência nas suas áreas, eles, em muitos casos, estão virando ali mentores, né? A gente percebe que é uma coisa até meio genuína, não é? Às vezes nem é muito planejada, mas quando você se adquire ali um protagonismo no seu segmento, as pessoas passam a demandar de você, até involuntariamente, às vezes é uma coisa meio orgânica, senão, né? No dia a dia, pedidos, né? Dicas, sugestões, me ajuda, me formula, e tem alguns desses profissionais que são referências que acabam gostando dessa situação, se identificando e até involuntariamente viram quase que pregadores ali, né? Nas redes sociais, sobretudo. Você vê no LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta que disponibiliza muito esse conteúdo e que as pessoas estão ali querendo ter acesso a experiências, a relatos, a mensagens inspiradoras. Você entra nesse circuito, ou agora em algum momento da tua carreira pensa em atuar como um disseminador de conhecimento, de conteúdo? Você já teve alguma experiência acadêmica de ministrar aulas? Tem vontade de fazer isso em algum momento da sua vida? Não, legal, Zambelli, que você trouxe esse tema. Adoro, né? As pessoas, assim, até hoje, quem foi da minha equipe na Siemens hoje ainda me procura. Foi a minha primeira experiência, né, como gestor de pessoas lá e tive uma longa carreira lá. Então, eu tenho naturalmente, sou procurado para pedir me orienta, me ajuda, etc. Então, eu faço isso espontaneamente, gosto de fazer, continuo fazendo com duas iniciativas, tanto com o Jurídico Sem Gravata, eu acho que é um pouco disso, né? A gente está naquela missão de modernizar a advocacia, mas a gente compartilha muito conteúdo e muita experiência nossa, e dessa andança de compartilhamento de experiência, eu dava uma palestra aqui, uma colar, uma Fenaló da vida, um evento aqui, outro ali, e aí nessas eu acabei conhecendo o Flávio Franco, né? Que é um dos nossos cofundadores aqui de Jurídico Sem Gravata, e aí ele falou: Jean, eu estou com uma ideia aqui de montar um curso, vem conversar. E aí a gente sentou, né, até porque a gente se esbarrava nessas palestras, falando, né, sobre temas afins, e aí foi construído a quatro mãos aqui com o nosso grupo, junto com o INSPER, o curso de gestão de departamentos jurídicos. Então, desde 2015, né, nós estamos dando aula no INSPER, na pós-graduação, então chama Educação Executiva. Então a gente acaba formando, e me descobri, assim, eu não tinha ideia como era dar uma aula, né, eu só sabia dar uma palestra, uma coisa de meia hora, uma hora, você dá uma aula de 3, 4 horas, conteúdo, bibliografia, né, então foi muito gostoso, muito bacana. Uma pena que a remuneração do professor não dá para sustentar a vida. É uma profissão não valorizada no nosso país, é uma pena, né? Alô, Marcos Lisboa. Mas é muito gostoso. Mandar para ele. É claro, né, que as horas que eu dedico para o INSPER são infinitamente menores, né? O tempo livre à noite, mas
É uma pena, assim, você não conseguir ser professor full-time, é muito gratificante. E mais recentemente, com o tema de LGPD, de implementação de LGPD, a nossa empresa, por ser europeia, a gente já estava olhando e fazendo implementação de GDPR aqui no Brasil já há mais tempo, então já era um tema muito afeto, e tenho dado aula sobre o tema na LEC, então continuo aqui ligado com essa parte acadêmica, uma parte que eu gosto de estudar esses temas, talvez não de forma tão acadêmica, mas de forma com um viés mais prático. Bom, como é que a gente implementa isso na prática? Como é que faz? Né? Dentro da minha experiência, que pedras eu tive que quebrar para conseguir chegar lá? Para você não precisar quebrar todas elas, né? Você já pega um atalho. Então, eu tento passar o conhecimento para essa turma desse jeito, né? Claro, tem um olhar acadêmico, você tem que estudar a matéria, tem que compreender o que estão falando no Brasil e no mundo, mas aí você põe uma coisa pessoal, põe a tua vivência, a tua experiência como gestor naquele tema. Acho que aí agrega mais ainda, né? Jean, e a turma sempre, quem dá aula, né, sempre fala que ensinar é o jeito mais eficiente de aprender, né? Enfim, tem esse raciocínio aí. E falando de gestão de pessoas, de liderança, acho que dá para fazer aí um paralelo, que quando você começa a sua jornada, digamos assim, como líder, isso também diz muito sobre você, né? Sobre quem você é e quem você quer ser. Qual foi a maior lição sobre você mesmo que essa jornada aí de desenvolvimento de liderança já te ensinou? Como que isso te transformou? Assim, tem vários capítulos, né? Teve o capítulo da descoberta como líder, né? Quando você vai para uma posição de liderança e você é responsável por uma equipe e aí esse sentimento de que, puxa, eu sou responsável pelo desenvolvimento deles, mas eu sou muito novo, então eu procurava estudar, ler e ver o que estavam fazendo, porque eu me sentia, né, responsável mesmo por aquelas pessoas. Quando uma pessoa passava por uma dificuldade, sentava na minha frente, começava a chorar, né? Falava, e agora? O que eu faço? Né? A pessoa está chorando aqui na minha frente, aí, poxa, né, melhor, tá, eu vou ouvir, vou entender, então isso fui crescendo como pessoa nesse sentido. E aí talvez a maior lição é de que você nunca sabe tudo. Né? Então, quando eu fiz a transição e saí da Siemens e fui para a Yara, e eu estava numa outra posição, eu achava que sabia muito e não sabia nada. Então, eu apanhei demais na posição nova, né? Eu estava ali com outros diretores, com uma outra dimensão de cargo e posição, com outras expectativas sobre mim. Eu tive que me reinventar, né? Apanhar bastante, fazer uma casca bem grossa, para daí conseguir entregar, né, a expectativa. Aí, puxa, eu estou lá há 9 anos, acho que estou conseguindo entregar bem, dar conta do recado, mas acho que a sacada é essa, você nunca pode ter momento de arrogância, momento de eu sei tudo, você tem sempre alguém que sabe mais, você está sempre aprendendo, inclusive com os mais novos, ou inclusive com aqueles mais velhos que você acha que, não, é um dinossauro. Não é. A pessoa está ali, ela tem uma baita experiência, você tem coisas para aprender com todos. Né? Lições aí que eu aprendi na marra. Legal. E ainda para ficar no tema de pessoas, queria te ouvir um pouco sobre diversidade. Esse tema está super em alta, né, na sociedade, felizmente. E eu nem vou perguntar o que você acha da diversidade, porque eu acho que não tem como não achar bom, né? Já tem 1 milhão de pesquisas aí, apesar das trevas em que a gente vive hoje em uma série de setores aí, tá mais do que provado, e com ciência a gente não briga de que a diversidade deixa as pessoas
mais felizes, as empresas mais produtivas e tudo mais. Eu queria que você contasse um ou mais cases da sua história em que pessoas com alguma característica diferente fizeram um ganho, trouxeram um ganho para algum projeto seu, para alguma iniciativa. Quando que o olhar de uma mulher fez a diferença? O olhar de uma pessoa negra fez a diferença? Alguma coisa aí que você possa nos ajudar a ilustrar sobre a importância da diversidade. Putz, legal. Adoro o tema. É um tema que é muito caro para mim, pessoalmente. Acho que é super importante. Eu tenho um exemplo dentro de casa, assim, então, se o meu gosto automobilístico ele veio da minha mãe, não do meu pai, né? É ela que dirige muito, infinitamente melhor que ele não ouça esse podcast, não ouça essa live, não veja essa live, mas ela dirige infinitamente melhor que ele, ela gosta de carro, etc. Sempre gostou, sempre foi fã, então herdei disso dela. Então sempre tive na minha mãe uma referência de mulher forte, mulher batalhadora, mulher que vai à luta, né? Vieram para o Brasil com a cara e a coragem, então tenho esse exemplo de que a mulher realmente ela tá no mesmo nível ali de capacidade, de entrega que o homem, execução, intelectual, emocional, então anos-luz à frente. Então, para mim, isso é muito de berço já, né, de que a mulher é uma pessoa muito poderosa. E aí, sou abençoado com filhas gêmeas. Então, o que mais eu posso fazer também para entregar um mundo que está mais aberto para a diversidade, mais respeitoso para a mulher? Então, dentro da empresa, a gente tem diversas trilhas de diversidade, tem para etnia, tem para orientação sexual, mas tem também o Por Elas, que é uma trilha da diversidade feminina, e aí me engajei como agente da diversidade, trabalhei anos aqui nesses projetos, o He4She, a gente fez parceria com a ONU, né, aquela iniciativa da Adriana Carvalho, da ONU Mulher. Então, assim, para mim, é de berço, assim, acho que a diversidade é super importante e faz toda a diferença. Esses exemplos, né, de diversidade de pessoas em posição de destaque, elas são muito motivadoras. Assim. Tem uma história engraçada. Eu lembro que minha mãe, quando eu cheguei na idade escolar, ela falou: vou matricular o Gianfranco no Dante Alighieri, porque é a escola italiana. Aí foi lá, me pegou, levou, chegou. Ah, não, senhora, tem uma fila aqui, a senhora não, né, não tem vaga, tal. Ela, como não tem vaga? Eu vou falar com o diretor. Aí subiu para a sala do diretor. Olha, eu vim aqui em 1950 e trouxe meu irmão pela mão e matriculei ele no Dante Alighieri, porque eu sou italiano e trouxe meu irmão para estudar aqui. Agora meu filho está em idade escolar e vou matriculá-lo aqui no Dante Alighieri, porque é uma escola italiana, eu sou italiano. Aí o diretor falou: senhora, vamos matricular o Gianfranco. Né? Assim, ela sempre brigou pelo que ela acreditava. Isso foi um exemplo muito poderoso para mim, sempre inspirador. Gianfranco, e a Laura falou de diversidade, eu queria ouvir você um pouco sobre alguns outros valores que estão cada vez mais introjetados assim, no dia a dia das empresas e das pessoas, né? E eu falar um pouco de sustentabilidade. Você tem essa relação já de procurar o contato, pelo que você contou aí da sua trajetória fora da empresa. Você gosta de correr, então quem corre, corre na praia, corre ao ar livre. Quem gosta de fazer rally vai sempre desbravar, enfim, o interior do país. Você teve lá a sua experiência de moto ali também pela Argentina, também uma experiência de contato com a natureza ali. Como é que você enxerga esse ativo ambiental, né? Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil se consolida com uma demanda por liderar esse movimento, com uma potência verde, né? Com todas as dificuldades
administrativas, né? Me parece que também é outra agenda inexorável, com mudanças climáticas, enfim. Como é que vocês consideram um ativista, entre aspas, dessa agenda? Como é que você acha que isso está repercutindo dentro das empresas, dentro do ambiente profissional e na sua vida pessoal? Como é que você lida com esses dilemas aí do meio ambiente? Mas, Nabeli, ESG é uma sigla que veio para ficar, né? Então, hoje em dia, né, as empresas elas estão sendo medidas não só pelo resultado que ela entrega, mas também pelo impacto que ela gera, né, com a questão do ESG. Então, desde o environmental, o meio ambiente, muito forte, o social, né, a gente falou do capítulo de diversidade, mas o social de uma forma bem ampla, né, a segurança dos empregados, a doação para a comunidade, principalmente nesse momento de pandemia, né, o que a empresa pode fazer pela sociedade, pela comunidade que ela está inserida, e a governança, né? Então, como é que são tomadas as decisões? O ESG, ele envolve tudo isso, eu acredito que o futuro seja tal qual hoje, né? A gente tem uma ciência que é a contabilidade, que acaba transformando em números, né, os resultados financeiros. A gente vai caminhar aqui para indicadores e talvez para uma ciência tal qual a contabilidade, para começar a quantificar, e não só quantificar, mas também comparar as empresas, qual é o seu impacto de ESG. E eu acho que o futuro vai caminhar por aí, né? O Brasil ele sai anos-luz na frente, porque com a biodiversidade, com a Amazônia, com todo o potencial verde que a gente tem, isso é um ativo que a gente tem que proteger e receber para proteger, né? E ter aqui ideia, ser criativo, ser curioso, ser inovador de como inserir isso de uma forma sustentável na economia. Então, a gente ainda tem, né, toda essa oportunidade de trabalhar. Então, assim, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa que tem um propósito de alimentar o mundo e proteger o planeta, e que acaba investindo muito em ESG, mas a gente tem baita exemplos aqui do lado de casa, né? Então, a Natura, por exemplo, é uma empresa que está super madura com relação a esses indicadores, com relação a inserir a floresta dentro do negócio, né? de proteger aquelas comunidades que estão ali em volta. Então, eu acho que é um tema que tem que estar sempre na agenda, né, de todos os executivos, sempre na agenda das empresas, e todos temos que perseguir, até porque a gente está falando da nossa perenidade, né? Então, só vai ter aqui humanos na Terra se a gente tiver biodiversidade. Aí para mas você é do agronegócio, etc. O agronegócio tem que andar de mãos dadas, né, com relação, não existe nós e eles, é uma coisa só. O produtor sério, o produtor grande é aquele que ele quer certificar o seu produto para poder exportar para os países lá fora. Ele quer certificar que ele plantou a soja numa área que está devidamente licenciada, que não é área de deflorestamento. Então, tem toda essa preocupação. Então, o agronegócio tem que andar de mãos dadas com o meio ambiente e trabalhar junto aí nessas políticas. Falando especificamente aí do agronegócio, eu fiquei, por um momento, eu dei uma viajadinha bem breve, enquanto você falava, e fiquei imaginando você num churrasco com amigos, ou num almoço com a família, o núcleo mais próximo é a família estendida, e lembrei dos criminalistas que, vez ou outra na vida, já passaram algum constrangimento, né? Tipo, você é advogado de bandido, como é que você tem condições de fazer isso, fazer aquilo? Hoje em dia tem, enfim, o agronegócio é essa pujança, né? Esse motor da nossa economia e tal, mas tem uma série de críticas, né, de uma série de pessoas e tal. Você já teve algum momento de constrangimento, assim, de alguém falar alguma coisa, na mesma perspectiva de alguém que critica o criminalista por, enfim, defender o direito de um acusado,
Alguém já teve alguma espécie de postura aí mais crítica na sua frente? Aí fala, agronegócio, enfim, destruindo o planeta, alguma coisa assim? Não, eu não tive nenhum embate assim nesse sentido. Mas eu tenho um grande amigo de infância que ele trabalha com agrofloresta. Então, ele está muito envolvido nisso e tem um projeto de vida dedicado a isso, mora numa fazenda de agrofloresta, etc. E vira e mexe, a gente tem vários papos cabeça, né, sobre isso. E aí ele né, tem um tom mais crítico com relação ao agronegócio, mas a gente tem uma conversa muito saudável no sentido de dizer que, olha, se toda a produção de alimento ela migrasse overnight, né, do dia para a noite, para o orgânico agrofloresta, talvez 90%, 80% da população ia morrer de fome. E aí a gente ia ter que abrir tudo que tem de área verde para poder plantar de forma orgânica, né? Porque você não vai ter produtividade para sustentar essas 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. Então, acho que é muito mais de como é que a gente consegue agregar tecnologia e fazer de uma forma cada vez mais sustentável, que proteja cada vez mais o solo e use menos recursos de água, do que voltar para a agricultura do século retrasado, né? Nem do século passado. Então, a gente tem papos muito legais nesse sentido. Então, a gente tem que respeitar as opiniões diferentes e tem que construir modelos mais sustentáveis, porque a gente tem que responder essa demanda, né? Existe uma população de 7 bi, já seremos 9 bi em 2050, e como é que você alimenta essa turma toda sem precisar derrubar uma árvore a mais, né? Com o espaço que você já tem e usando cada vez menos recurso. Então tem que ter muita tecnologia, muita inovação, muita pesquisa no agro, né, para poder responder essas perguntas. Você falou de pensar diferente, né, e conviver com quem pensa diferente e tal. Eu queria te perguntar como é que se você tem alguma angústia no curto e no médio prazo com relação ao que a gente está vivendo hoje, né, que é essa coisa da proliferação das fake news, uma polarização excessiva, dificuldade de conviver com o contraditório, democracia em xeque. Olhando para o futuro, algum desses pontos te angustia mais ou menos? E isso, desculpa, Jean, falar antes de você responder, tem tudo a ver com a ideia que eu estava querendo também provocar com essa pergunta, né? Assim, a pessoa que olha um criminalista e critica e ataca, advogado de bandido e tal, ela faltou em uma série de aulas, né? Das aulas do direito de defesa e tal. Então, era essa provocação sobre estereótipo, polarização e tal também que eu estava querendo provocar. Então, eu não consigo digerir esse tipo de pessoa, assim, eu não sou extremista, não sou xiita para um lado ou para o outro, né? Não é a minha característica, então eu tenho dificuldade não em entender, eu entendo, mas eu não consigo entrar nessa briga, assim, do vermelho contra o verde, ou do orgânico contra o industrial, ou do advogado criminalista, né? Eu acho que a gente tem que aprender um com os outros, não combater uns os outros, né? Esses casos de extremismo, eles acabam cegando as pessoas, né? E não conseguem enxergar o pragmatismo que tem que ser resolvido agora, né? Então tem desemprego, tem fome, tem, né, problema de saúde, e o cara está brigando pela ideologia, né? Então não é ideologia. Como é que a gente vai responder os problemas do agora? Então eu sou mais pragmático. Eu penso muito mais na resposta do que na ideologia. Legal. E queria fazer aí uma última perguntinha, caráter experimental.
quando a gente comenta, eu e o Zambelli aí do podcast com os nossos amigos, e a gente tem um monte de amigo tarado em podcast, várias pessoas vêm falar pra gente, cara, vocês precisam ter algumas perguntas fixas que vocês fazem para todas as pessoas, porque isso é fantástico, isso ajuda a dar identidade no programa e tal. E, enfim, tô abrindo aqui, a gente está em fase de evolução, né? Esse é o 4º programa. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de passar a fazer para todo mundo. Vamos ver, você vai ser nossa cobaia. Vamos ver se funciona. A pergunta é, quem você convidaria para um happy hour? E o que eu quero dizer com isso? Eu queria ouvir você contar sobre uma pessoa desse universo, um executivo, que você admira, que você respeita, que já te ensinou coisas, ou que você gostaria de conhecer. Enfim, quem pode ser o nosso próximo entrevistado? Bom, desse universo, assim, eu tenho uma lista enorme, assim. Então, eu começaria Mais pelo... um. Não, vamos fazer um, porque senão... entendi. Um e capricha. Um capricha. Mas pode ser fora do país, pode ser qualquer... Ou tem que ser daqui? Não, pode. Claro, se você falar um daqui, a gente vai certamente atrás para trazer. Mas fora do país a gente tenta também. Deixa eu pensar aqui. Queria trazer o Obama, mas você acha que ele não vai conseguir, né, Laura? Ele está meio ocupado, né? Eu pedi executivo jurídico, Jean, executivo jurídico. Então o Obama se formou em direito, não foi? Ah, é verdade. É verdade. Tá mas bom, eu pensei pequeno. Deixa eu pensar outro aqui. Ó, a Josi e o Flávio, eu sei que você já vai chamar. Spoiler. Deixa eu pensar. O Nimo, eu adoro, você já chamou. Você me pegou aquela hora, tem tanta gente boa. Tá bom, então, ó, você pensa e depois você diz pra gente aí offline, porque continua de pé aí o pedido de sugestões. A gente vai achar um jeito melhor de formular a pergunta, mas, enfim, a ideia também é contar com a experiência de vocês, com as dicas de vocês, nossos entrevistados, para continuar seguindo aí com essa roda e saber para onde olhar e tal. Né? É um jeito bacana, eu acho, também de contar com a participação de vocês para montar esse caminho. Boa. Super obrigado. Adorei o convite, achei fantástico. Olha, tem uma pessoa que de executivo jurídico virou CEO. O que você acha? Queremos. Eu já tive a oportunidade de chamá-lo para um almoço e chamá-lo para uma reunião, mas eu adoraria ter um novo bate-papo com ele. Ele chama Bruno Chevalier. Ele passou por tudo que eu passei, foi executivo jurídico de multinacional, de empresa brasileira, trabalhou com projeto de infraestrutura igual a mim na época que eu tive na Siemens, e com essa expertise começou a empreender. E aí foi empreendendo e acabou sendo chamado para ser CEO de uma das empresas aqui, que é de um dos investidores de um projeto que ele acabou vendendo. E acho que já está na 2ª ou 3ª experiência como CEO de projetos. Então, faço contato com tranquilidade para você, vai ser uma pessoa ótima aí para bater um papo. Maravilha, bela dica. Eu vou te lembrar no WhatsApp depois. Fechado. Estamos chegando aqui ao final do nosso Happy Hour do Jota. Queria agradecer a presença do Gianfranco Tinelli, diretor jurídico da Yara, a presença também ilustre da Laura Diniz, idealizadora. Existe essa expressão, Laura? Co-idealizadora? Deve existir, né? Se não existir, você acabou de batizar. Estamos inventando, né?
do Happy Hour do Jota, convidar todos e todas todas e todos que gostaram desse conteúdo, compartilhem, curtam, ele vai ficar disponível no nosso canal do Jota e também nos dispositivos de podcast, e fica o convite para que continuem acompanhando semanalmente. E o Gianfranco, só para encerrar, uma última pergunta, provocação. A gente sempre pede para os nossos convidados darem uma mensagem final, assim, uma mensagem de encerramento. Tem alguma coisa que você achou que ia falar nesse Happy Hour e não falou e gostaria de falar agora? Assim, algo que você se preparou para responder e não respondeu? É uma crítica aos entrevistadores, na verdade. Não agradeci a minha super equipe, meu time da Yara, time fortíssimo, de executivos jurídicos, assim, de primeira. Então, fica aqui meu super obrigado para vocês. Só estou aqui porque vocês estão aí ralando aqui junto comigo. Então, muito obrigado para eles. Super obrigado para todo o time jurídico sem gravata que trabalha, né, em prol aqui da nossa causa da modernização. E eu esqueci, não mencionei, a gente não falou da nossa comissão de apoio para departamento jurídico da OAB São Paulo, que eu sou vice-presidente, a Érica é a presidente, mas a gente já começou lá atrás, o Flávio já foi vice, a Lu Freire já foi presidente. É uma comissão muito bacana, porque a gente trouxe o advogado corporativo perto da OAB, justamente porque, né, a OAB é sempre vista lá como entidade de classe, só apoia o advogado de escritório. A gente quis fazer essa aproximação, e a nossa comissão ela é exclusiva de advogados in-house, então é muito bacana, é um trabalho bem bacana de disseminação de conhecimento, tal. Fica o meu agradecimento aqui para o time da comissão, que é um time bem de feras aí. Obrigado, Jean. Laura, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, querido. Até. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigada, Jean. Tchau, tchau. Obrigado.